Olá, boa tarde a quem está chegando. Só aguardando aqui a professora Daniele chegar, atender ao meu chamado para mais um Cientistas em Quarentena. Boa tarde a todos. Oi, Tere, tudo bem? Cal, tudo bem, Cal? Denise, tudo bem, amiga querida? Aline, seja bem-vinda. Ó, a professora Daniele já chegou, a Dani, tá chegando Pronto, aí. Oi, Dani, tudo bem? tudo jóia. Eu normalmente faço essa ceninha para dizer que a gente não se falou ainda, certo? Mas a gente já se falou hoje, gente. O charme, Essa né? cena é o charme, né? Eu finjo que não preparei nada, eu faço sempre uma colinha aqui para caso eu me perca, né? Eu tenho uma colinha aqui para Hum, essa conversa não desandar, para às vezes caminhos não muito bons, mas a gente vai tentando fazer a coisa bem à vontade, bem no improviso, para que a gente realmente possa se divertir. Acho que o grande lance dessa conversas em quarentena, quando eu pensei junto com a galera do meu laboratório, é da gente humanizar as relações e a visão da sociedade em relação ao cientista. Que para a sociedade, nós somos de fato um ser ainda muito estranho, né? E acho que isso só demonstra o quão distante nós estamos da sociedade. Eu acho que já repeti isso em alguns encontros aqui, que tem alunos, Dani, que já me perguntaram o que é que eu como, para ter uma ideia, o que é que eu faço nas minhas férias, como se fosse uma coisa completamente distante do que eles fazem, do que eles conversam, e eu acho que isso deixa muito claro o quanto a gente precisa se aproximar como profissionais da ciência, da sociedade, para eles cada vez mais entenderem o que é que a gente fala, né? Então, deixa eu fazer aqui as honras da casa. Esse é o Cientistas em Quarentena. A gente já está no segundo mês dos encontros. Eu acho que a Dani é a sexta convidada. Vocês já estão entendendo a intimidade, né, gente? Estou chamando de Dani já. É porque a gente tem uma história é prévia, tá? Por irmão, isso que eu estou é. chamando de Dani. Então, meu nome é Davi. Eu sou professor aqui da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Eu sou coordenador de um laboratório chamado de Laboratório de Avaliação de Risco de Novas Tecnologias, é um nome grandão, mas a sigla é LabRisco. O que estudamos no LabRisco é se poluentes, que a gente chama de poluentes emergentes, especialmente oriundos das atividades humanas, se eles têm algum dano à nossa saúde ou à saúde do meio ambiente. Para isso, nós utilizamos um peixinho chamado de peixe-zebra, que eu apelidei de o novo camundongo da ciência, que é isso que ele está se tornando. Como a gente não pode testar em humanos, a gente tem que testar em alguma coisa. Então, a gente testa nos embriões desse peixinho. E como esse peixinho é muito parecido com a gente, os dados que eu obtenho nele, eu posso extrapolar para os seres humanos. Então, isso é o que a gente faz no Lab Risco. Então, nós temos chamados vários colegas, amigos que já têm trabalhado conosco, que têm interseções com o nosso trabalho. E hoje eu tenho a alegria de receber uma pessoa que fez parte da minha história, de fato, fez parte da minha formação. Mas eu não vou dar muito mais spoiler, não, que a gente vai destrinchando, puxando o fio desse novelo ao longo dessa conversa. Essa pessoa, vou falar formal, é a professora Daniele Souza, que agora eu abro espaço para ela se apresentar e já deixo, Daniele, uma deixa para você falar um pouco da sua trajetória. Aí você fica bem livre. Tem gente que pontua desde a infância, que eu acho super bonito também. Mas tem gente que já pontua da parte profissional, já no mestrado, doutorado. Eu quero que você fique bem à vontade e siga seu coração para falar o que você quiser. Esse espaço é seu, é nosso. Só tem uma hora para eu contar minha trajetória. Eita, nada, não se preocupa não, a gente abre outra live. Bom, então, assim,
meu nome é Daniele, né? Como o Davi já apresentou, eu sou farmacêutica e hoje, né, sou professora da UFC, né, da Universidade Federal do Ceará. E minha trajetória, né, eu vou contar desde rapidamente, né? Eu sou do Sim. Crato, né? Nasci no Crato Eita, cratinho de e açúcar, é? Cratinho de Açúcar. E aí eu me casei muito cedo, né? Vou contar já né? Me casei aos 17 anos e vim morar em Conta que é isso Fortaleza. que a gente gosta. A gente gosta que a pessoa entregue logo Pois é, tudo. então cheguei, né, do Crato, vim já casada aqui em Fortaleza, 17 anos e tudo, aí aquela história de fazer vestibular, né? Fui fazer vestibular, passei para farmácia, logo entrei no curso, né? Assim, aos 19 anos, eu só passei no vestibular aos 19 anos e comecei, né? Vim logo morar aqui perto do PC, do campus do PC, que era o local da faculdade e tudo. E durante, né, a minha graduação, né, surgiu uma oportunidade de fazer iniciação científica, né, no laboratório de proteínas tóxicas, que é o que eu estou até hoje, né? Então, em Uhum. 97, eu entrei no laboratório da professora Ilka, que na época era a coordenadora do curso, do laboratório, né? Na época, eu fui fazer iniciação científica Sim. com ela e de lá, né? Eu me formei, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado e continuo lá até hoje. Né? A professora Ilka, ela já se aposentou e eu continuei com Uhum. a coordenação do laboratório. E estamos lá até Sim. hoje. O nome, Até né, do hoje, laboratório. Oi? sim, brilhante, até hoje, brilhantemente. E como eu prometi para vocês, a Dani, eu acho que quando a Dani estava no doutorado, eu acho, eu já estava rodando lá pelo laboratório de proteínas tóxicas, porque a minha orientadora, que é a professora Ana de Fátima, minha orientadora dela, a professora Ilka, na época, tinha muita parceria. E como aquela época que eu estou falando, gente, é anos 2000, ainda era muito difícil de fazer pesquisa, então a gente tinha que colaborar demais, porque um tinha Demais. uma balança, era o básico, viu? Um tinha uma balança, o outro tinha um espectrofotômetro. Para você fazer qualquer coisa simples, você tinha que rodar uns 10 laboratórios. Então, eu vivia lá no LabTox, né? Laboratório de Proteínas Tóxicas. E a Daniela era uma pessoa que estava sempre por lá, sempre com um espírito de liderança muito forte, e sempre com esse jeito aí que você já, quem não conhece já sabe como é, mas quem não conhece sempre é uma pessoa muito solícita, muito aberta, alta astral, sempre me recebia, o moleque por lá, sempre me recebia e aprendia muito Obrigada. com ela, desde sempre. Sempre foi Obrigada. sempre foi uma convivência muito feliz. A gente Dani, era no meio irmão, disso, né, Davi? Eu digo assim, nós era, somos irmãos científicos, na verdade, porque eram é dois verdade. blocos, pessoal, eram dois blocos, né, e são dois blocos ainda, né, o departamento de biologia e Isso. bioquímica, vizinho, e realmente a professora Yuka tinha muita interação, né, Interação. colaborava muito com a professora Ana de Fátima. Eu até considero a Ana uma orientadora, assim, da Sim. vida, né? Da vida, porque a Aham. gente sempre se reuniu, sempre participou de seminário, de tudo. E os dois Sim. laboratórios sempre se ajudaram muito, né? Isso aí que você colocou. Exatamente. Se um não tinha, o outro tinha, né? Aquela coisa. E a gente passava o dia caminhando de um laboratório, de um bloco para o outro, né? Sempre assim. Exatamente. Hoje eu conto para os meus alunos, que deve ter alguns aí assistindo, eu disse, vocês não têm noção de não reclamem, porque para a gente fazer uma coisa simples que vocês levam um dia para fazer, há 10 anos atrás, mais de 10 anos, a É, gente levava um mês para fazer, porque um tinha a pipeta, o outro tinha a vidraria. é. Mas vamos viver. A cada época tem seus desafios, né, Dani? A verdade é essa. Dani, eu lembro, assim, quando eu comecei a dar aula aqui na UFPB, eu estava sempre coletando informações, assim, com professores sempre as pessoas vinham com referências, assim, olha, esse professor é muito bom, essa professora tem uma didática excelente. E sempre as pessoas chegavam para falar do seu nome, quanto a Daniele é uma excelente Oh, professora. obrigada.
não é só porque eu tô na sua frente, não, mas todo mundo sabe. Todo mundo dizia, olha, os slides dela são muito legais, a aula dela é muito interativa, ela tem uma relação muito boa com a turma. E isso, há um tempo atrás, eu já tinha muita essa admiração por professores que conseguiam trafegar bem na fronteira entre ter uma empatia com a turma, mas não perder aquele respeito, aquele controle necessário para que a gente conduza uma boa disciplina. Eu tenho altos conflitos. Normalmente as perguntas que eu faço são perguntas que eu me pergunto todo dia, certo? Existiu ou existe algum conflito entre a Daniela professora e a Daniela pesquisadora? Que a gente sabe que é difícil a gente conciliar as duas coisas. Tu já teve algum tipo de conflito assim? Eu devo dar mais atenção à sala de aula ou mais atenção à pesquisa? Ah, sempre. Ou hoje em dia a coisa já anda, tal, flui direitinho? Não, eu tenho muita dificuldade, né? Assim, eu acho que a gente. E ainda tem a Daniele que faz a gestão do biotério, né? Que a gente É, ainda, meio ainda, que entra na ainda universidade, tem a isso. gente vai sendo levado, né, para diferentes locais, assim, e assume as responsabilidades, inclusive de gestão, que a gente nem tem formação para isso, né? Assim, Isso. e assim, nós somos coisas muito diferentes dentro da universidade, né? A gente tem essa parte mesmo É, da pesquisa, do professor, da gestão. E, assim, essa parte da pesquisa, eu acho que, e professor, eu acho que sempre tem, né? Mas é uma parte que eu gosto muito, é ser professora, é estar em sala de aula, né? Eu gosto muito mesmo do convívio com os alunos. Sinto falta, né? Assim, nessa sim. quarentena eu estou até dando aula para algumas turmas, né? De forma remota. Sim. Mas mas aí uma aula, né? Uma aula para ser boa, ela requer tempo para você preparar uma aula É, boa, para ter o slide adequado e tudo. E às vezes você entra em choque com também a necessidade de você estar ali no laboratório, conversando com os alunos, escrevendo projeto para recolher recurso, para sim. custear, né, as pesquisas, vendo os resultados dos alunos. Né? Então, assim, às vezes a gente tende a ir para um canto, aí você, opa, tenho que recuar mais e dar mais É, atenção para os alunos, né, de pós e tudo. Mas é um conflito, acho que todos têm, assim. Eu particularmente tenho também. é. E A Daniele, eu posso dizer então que a Daniele, vou chamar de Dani, gente, aqui. A Dani cientista se encontrou professora. Foi essa a ordem ou foi a Dani professora isso. se encontrou cientista? Primeiro apareceu a cientista, não foi? Primeiro porque sempre, né, você vem desde a iniciação científica, mestrado sempre em bancada, né, de laboratório, sempre fazendo pesquisa, mestrado, doutorado, aí passa por aquela época do pós-doutorado, né? Que você fica ali. E depois é que você é jogado dentro de uma sala de aula. Também a gente, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que também essa formação de sala de aula, né? De boa didática, a gente também não tem essa formação. A gente Não. meio que vira professor, né? Era aluno e vira professor. Né? Então, acho que primeiro veio o gosto mesmo pelas pesquisas, né? Por estar ali no laboratório, e depois eu me descobri professora e gosto muito desse lado. Assim, eu realmente me sinto Sim. muito bem. É verdade. Eu sou bacharel em biologia, eu não fiz a licenciatura, então concordo plenamente contigo. Acaba que se é que eu sei dar aula hoje, mas acaba que a minha forma de dar aula hoje, a minha didática, ela é muito próxima dos professores que eu admirava. Pois Então eu tenho é, aqui na minha exatamente. cabeça uma lista de professores que eu dizia, pô, se um dia eu for dar aula, eu quero dar aula como essa pessoa. Aí eu pego muitos elementos e vira uma salada que eu vou vendo se dá certo, Isso. né? Aí a E a gente vai gente vai melhorando. testando. A gente vai melhorando, Isso. né? Com o Vai passar do imprimindo a nossa tempo. marca, né? Porque assim, logo no começo também, quando eu assumi, assim, você passa no concurso e já pega várias turmas que também tem isso, né? Os professores mais novos que vão entrando, eles pegam uma carga, né, de Isso. disciplina, uma carga horária mais extensa e tudo. E minhas aulas eram muito assim, seminário, né? Parecia um seminário, né? Aquela coisa É, assim, os me slides, né? Aí com identifico, o amigo. tempo você vai, não, vai tirando,
vai melhorando, mas assim, é um aprendizado. Eu ainda Isso. continuo, né, no aprendizado. Acho que com o tempo surge o cientista na sala de aula também. Que é, acho que a gente está com probleminha de conexão. Pronto? Acho que deu certo, Travou um Dani. pouquinho. Pronto. Pronto? Foi. O que eu estava comentando é que eu acho que com o tempo a gente vai relaxando mais na sala de aula, a gente vai esquecendo um pouco os Realmente. slides, certo? Exatamente. Exatamente. Você E vai. entra o cientista em sala de aula, que é quando Isso, você começa a trazer sua experiência de laboratório, você começa a, de exatamente. fato, levar para a sala de aula o que de fato um professor universitário tem que fazer, né? Que a gente sempre comenta, que Exatamente. é ir além daquilo que está no livro, é levar realmente o que está sendo feito na fronteira, inclusive por ele mesmo, né? Dentro E do aí, laboratório. exatamente. É uma coisa que eu não fazia antes e que nos últimos anos eu tenho feito bastante, e isso é muito legal porque ajuda até a divulgar o nosso trabalho lá com os alunos que também Sim, entram na universidade e muitas vezes passam os anos, né, cursando determinado curso e não sabe nem que existe, não conhece a própria universidade, não conhece as exatamente. pesquisas que são feitas dentro da própria universidade, né? É verdade. Dani, aproveitar aqui para dar um oi para quem está aqui. A gente tenta fazer o negócio bem interativo. Já passou uma galera, Natana por aqui, Eu vi a Cristina, Natana, a Mirella. Laila. Vai dando um oi para a galera que tu conhece aí. O Ah, tá Silas, certo. vai dando oi. Pessoal, é bem aberto, tá? Quem quiser deixar alguma pergunta aqui para Dani, para a gente, se manifestem aí. O papo é bem aberto, bem dinâmico. Às vezes vem umas perguntas, Dani, bem legais, por isso que eu faço questão de deixar o papo bem Ótimo, aberto. tá certo. Dani, e os projetos de Natana. hoje da Dani cientista? Quais são os projetos que você está desenvolvendo? Eu sei que você está, além do Biotério Central, o Biotério, gente, é uma casa que você cria animais para pesquisa. A Dani é diretora do Biotério Central da UFC, que é a Federal do Ceará. E a Isso. Dani também coordena 2 laboratórios. Um ela já falou que é o de proteínas tóxicas, só que ela coordena outro também. Aí a Dani pode apresentar o outro lado e eu queria que você falasse um pouco dos projetos que estão em andamento no seu grupo de pesquisa. Bom, primeiro, assim, eu vou falar do que eu realmente trabalho, né? Eu trabalho nesse Sim, laboratório, coordeno atualmente, né? Eu sempre fiz parte do laboratório de toxinas vegetais e hoje coordeno, né? O laboratório. E o laboratório de toxinas vegetais, ele é voltado para o estudo de proteínas, né? Proteínas é uma classe de moléculas, né? Que sim. integra, que faz parte dos organismos vivos, e essas proteínas, eu trabalho com proteínas, com essas moléculas, mas de origem vegetal. Então, o foco do nosso Uhum. laboratório é estudar as proteínas presentes em espécies vegetais, principalmente as espécies vegetais que vivem no nosso estado, né, na nossa região. Né? Uhum. Então, a gente trabalha muito com proteína de Jatropha que é a pião manso, de moringoleífera, essas espécies Sim, vegetais, né, bem adaptadas, pelo menos bem adaptadas às nossas condições. Porque as certo. plantas, pessoal, né, as plantas elas têm um arsenal de moléculas muito interessante, assim, sob o ponto de vista, né, agronômico, sob o ponto de vista para a saúde. Então, vários medicamentos já foram desenvolvidos a partir de moléculas que foram obtidas de plantas. Então, eu trabalho especificamente com proteínas, né? A gente isola e estuda as características dessas proteínas, isso vislumbrando a aplicação dessas proteínas. Então, a gente ao longo desses anos, já isolou, já purificou várias proteínas interessantes lá no nosso grupo. Essas proteínas têm várias propriedades, como podem ser usadas contra bactérias, né, contra fungos. Algumas têm propriedades analgésicas, né, anti-inflamatórias, enfim, várias propriedades, inclusive as propriedades de aplicação ambiental para o meio ambiente, né? Sim. Que foi também uma linhazinha que eu comecei há alguns anos, né? Que é interessante também. Uhum. Então,
Sempre trabalhei com isso, sempre trabalhei com proteína, com caracterização e com parcerias, né? Os parceiros que a gente faz lá na universidade, com pessoas que nos ajude a entender como que essas moléculas atuam, né? A parte de mecanismo de ação e tudo. Bom, então esse é o laboratório de toxinas vegetais. Sim. Nessa minha gestão lá do Biotério Central, que já é outra coisa, né? Que é lá a casa que você mencionou, que a gente cria, né? Os nossos animais experimentais, que hoje, graças a Deus, é um dos biotérios melhores, né, do país, graças a Deus. Olha aí, que coisa boa! Depois de muita luta, né? De anos de luta, mas assim, eu digo que tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito e às vezes a gente não entende bem porque é que a gente está passando por alguma coisa, mas depois clareia, né? Assim, então eu sofri um bocado nessa questão da gestão do biotério, porque eu peguei exatamente um processo de reforma e de ampliação da estrutura, e isso foi muito, né? Tive que entender um pouco de licitação, de legislação, dessas coisas, assim, e eu não entendi muito bem. E foi uma coisa assim, bem que demorou uns 2 anos e que tomava muito meu tempo, né? Tomou muito meu tempo. Mas eu também não era de largar o barco no meio do caminho, né? E não queria deixar para outra pessoa. Continuei, segui adiante e deu certo. Mas durante esse período lá de luta com o biotério, outro biotério estava sendo construído na universidade, que era o biotério do NPDM, que é o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da universidade. Né? E o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, que é o NPDM, é administrado pelo professor Dorico. E ele também estava fazendo, né, a construir o biotério dele, eles têm um biotério próprio, à parte. Né? E aí, o que foi que aconteceu? A nossa luta, né, houve uma junção, né, dos dois, e do professor Dorico, para a gente, tudo que a gente estava conseguindo para o Biotério Central, conseguir para o Biotério do NPDM. Virou uma luta comum. E aí foram 2 anos de luta minha com ele, e aí acabou que a gente estreitou muito assim, a amizade e tudo, e ele me convidou para ir para o NPDM, né, trabalhar com ele lá e tudo. E o NPDM, assim, é uma vitrine para a universidade. E assim, eu fiquei muito feliz. E aí ele me colocou para fazer parte, na verdade, eu, o professor Hermógenes, o professor Carlos, a gente hoje coordena esse laboratório, que é o Laboratório de Química Medicinal. Ótimo. Que aí o propósito é também o estudo dessas moléculas, então assim, não é distante do que eu já fazia, né? Mas mais focado com essa parte de espectrometria de massas, que é o trabalho que a gente vai começar ainda. Né? E pronto, e aí por isso que hoje eu estou lá no PC e no Porangabuçu, que é o NPDM. Ótimo, só uma coisa que me recorreu agora à memória, que o Biotério Central, que a Daniele é diretora hoje, ele é historicamente uma casa de grandes mulheres cientistas. Quando o Biotério foi fundado, não sei mais nem as contas, mas há décadas atrás, já foi construído para ser um dos melhores biotérios da época pela professora Maria da Guia, que passou muitos anos à frente do Biotério. Isso. Aí passou muito tempo na gestão, que ela hoje fala também muitas histórias de muita coisa difícil que ela passou, que era conscientizar também, né, para a importância dos animais de laboratório na época. Aí veio uma gestão... Tiveram gestões menores no meio do caminho, e outra gestão longa foi da professora Ana de Fátima, que foi minha orientadora, que também foram mais de 10 anos de gestão, se eu não me engano. Então, eu acompanhei de perto também todo o sufoco que foi passado. Aí vem a Dani, e para coroar esse espaço de grandes mulheres, Dani, eu acho que... O professor Márcio, tá falando das mulheres, né? Mas, a Ilka também foi diretora. Teve a Ilka também. Mas como foram, eu acabei pontuando as gestões mais longas, né? Mas eu lembro que a Ilka foi pouco tempo. Mas a tua, da professora Ana e da professora Maria da Guia foram as maiores, indiscutivelmente. Todas gestões muito boas. Eu acho que
Tem uma coisa, Dani, que eu tenho pensado muito, sabe? É sobre o legado que a gente deixa para a humanidade. Quando eu falo legado, não é fortuna, não é se eu vou deixar o prêmio Nobel, uma grande descoberta. Mas às vezes um trabalho desse beneficia tantos pesquisadores, tanta ciência de forma direta e indireta, que é um grande legado que você deu continuidade e que está conduzindo com maestria. Então eu acho que a UFC deve sim agradecer a você e todas as mulheres e homens também, né? Foram menos que passaram pelo Biotério Central, que é um órgão tão importante para toda instituição. Dani, tem uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Você foi exemplo para mim em muita coisa, sabe? Você foi exemplo para mim em muita coisa. Uma coisa que me saltou sempre aos olhos era como você conseguia equilíbrio dentro da sua vida profissional. Para mim era sempre claro que a Dani tinha a hora do trabalho, mas a Dani tinha a hora do lazer. E Ai, que é sim. uma coisa extremamente difícil para o professor, pesquisador, cientista conseguir conciliar. Às vezes como você mesma falou, a gente acaba pegando uma carga de trabalho muito grande, mais do que a gente consegue dar conta, e isso É. consome o que seria o nosso horário de lazer com a família, seja fazendo o que for, né? Mas se dando um tempo para fazer outras coisas além do trabalho. Qual a fórmula da Dani, da professora pesquisadora Daniele, para conseguir esse equilíbrio? Não existe, meu querido, não tem fórmula. Mas, assim, eu acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio. Assim, a gente, por exemplo, né? Eu sou casada com uma pessoa que adora sair, que adora, né? Assim, que adora os rocks da vida, adora sair à noite, adora viajar, adora, né? Não gosta muito de ficar em casa e tudo. E assim, eu sou casada com ele não tem culpa, né? De eu trabalhar numa universidade, que a gente sabe que trabalho de universidade não para, né? Não. Sim, a gente nunca falta o que fazer, nunca, nunca. Sempre tem um artigo para você estar revisando, sempre tem uma aula para melhorar, sempre tem um relatório para corrigir, sempre tem um parecer para dar, sempre tem uma banca para Isso. participar, sempre tem. Não falta, né? Não falta. Mas também, se a gente se deixar enterrar, né? Assim, também não estabelecer os momentos, a gente entra nessa e a vida da gente, ela passa muito rápido, sabe? Eu acho que não vale a pena também. Passa muito Isso. rápido. Eu vejo muita gente assim que se dedicou demais, né? De 7 da manhã à meia-noite, ali dedicada, e a vida passou num piscar de olhos e, sabe, assim. Isso. Eu sei que há o legado, eu sei que é importante a gente deixar esse legado e tudo, mas há que ter um equilíbrio. É necessário um equilíbrio. E eu sempre busco, assim, fim de Isso. semana, né? Fim de semana, férias é férias, procuro férias é férias, fim de semana é fim de semana, noite é Isso. noite, mesmo que às vezes a gente tenha algum prazo, alguma coisa, algumas noites sejam comprometidas, mas não é a minha regra, não é essa, né? Assim. Isso, e a gente não pode esquecer que quando eu falo legado, o maior legado que a gente tem que deixar é para a gente mesmo, para nossa reflexão de passar um tempo e você olhar para trás, poxa, eu soube equilibrar, eu soube dar atenção naquele momento à minha família, ao meu filho, seja o que for, eu soube dar atenção à minha saúde, ao meu autoconhecimento, porque eu É, acho que esse é o legado. Não é só o legado que eu acho que se os a gente artigos, não pode né? se colocar a gente não pode se colocar de fora da sociedade e do bem-estar comunitário. Então, nós somos a sociedade. Então, para a sociedade estar bem, a gente tem que começar bem também, né? Dani, É. de vez em quando A rola umas Denise, filosofia maluca dessa, viu? Mas, Denise, pois pronto, eu vou deixar você responder só para a gente não a esquecer. A Denise. Mirella falou também que você ainda era mãe, que você tinha que arranjar um tempo para ser mãe. Mirella comentou. Ah, é. E lê aí a pergunta da Denise, A fica à vontade. Denise, ela está perguntando se eu abdiquei alguma coisa ou muita coisa pela ciência. Eu já cheguei, eu digo assim, esse equilíbrio hoje eu já estou mais equilibrada, sabia? Assim, eu acho que eu consigo Aham. mais me organizar. Também eu acho que é uma questão de organização, né? Assim, procurar durante o dia você render naquele horário do expediente mais coisas. Mas antes eu era mais desorganizada. E o que era que acontecia? Tipo, domingo
né? Um domingo, por exemplo, eu estar ali trabalhando, adiantando coisa e de repente deixar de estar com meu irmão. Eu só tenho um irmão que mora aqui em Sim, Fortaleza e ele mora um pouco distante de mim e assim, chegou ao ponto de às vezes quererem vir aqui passar o domingo comigo e eu não posso receber ninguém. Então, algumas sim, vezes eu cheguei a essa loucura, né? Assim, de abdicar mesmo de estar com pessoas que são muito importantes para mim por conta de uma aula, por conta de um parecer, uma sim, coisa, né? Hoje eu não vou dizer que está, né, eu, 100%, não. Às vezes você se embaralha, né, assim, se confunde com as coisas, atrasa algumas coisas, mas eu procuro evitar isso e priorizar muito minha família hoje em dia. sim. Minha filha, né, Dani, como a Bela a colocou. verdade, isso, a verdade é que há várias fórmulas, né, de você tocar a sua vida, mas eu acho que nesse contexto de muito trabalho que a gente assume, eu acho que organização é algo muito importante, porque eu acho que demora você entrar num ritmo de organização, se organizar, mas quando você entra, você percebe que começa a vir coisas boas, você tem mais tempo, Exatamente. mas não é para usar o tempo que sobra para pegar mais trabalho, não. Que eu vejo que tem colega que faz isso. Se É, organiza, aí aparece mais tempo e pega mais trabalho, né? Você é, vai equilibrar a sua vida, né? Trazer mais saúde, mais bem-estar. Dani, é outra coisa que eu sei que você é também, eu posso dizer que você é uma ativista política. Você é uma mulher muito forte, que está sempre se posicionando nas redes sociais, participa de movimentos culturais. Então, e eu vejo que você está sempre fazendo questão de colocar o seu ponto de vista, o que é muito, muito bom, que traz muito equilíbrio também às relações. Você já teve alguma situação que foi um pouco mais complicada por se posicionar? Você acha que é de fato importante, especialmente as mulheres, cientistas, formadoras de opinião, se posicionarem, especialmente frente, a gente pode restringir só a ciência, né? Frente ao que a ciência vem sofrendo, né? Mais uma vez nos últimos anos, porque a gente vive essas ondas de investimento, aí vem aquele vale, né? Aí cai de novo, aí porque a gente entende que ciência não é, digamos assim, um compromisso de Estado. A ciência fica à não é. mercê de cada governo que entra, de cada interesse que passa pelo governo, e a gente acaba sempre vivendo esses momentos calamitosos, né? Como esse momento que a gente está passando agora de muita dificuldade financeira. E na ciência a gente vive como um bombeiro, só apagando incêndio, né? Quando surge uma crise, chama os cientistas para eles descobrirem em poucos meses a cura para a Covid, como aconteceu agora com a Covid, Todos os que não editais, tinha, não tinha, não tinha, não tinha dinheiro, aí de uma hora para outra apareceu dinheiro de todo lado isso, para a gente buscar uma solução da cartola. Do mesmo jeito isso. foi com a Zika, do mesmo jeito é com a dengue, quando aperta, libera o edital. Então, você tem algum posicionamento? O que é que você acha sobre a situação que a gente vive hoje na política? Se você vê uma perspectiva de melhora, de mudança, e de quem poderia partir essa mudança, né, dentro do cenário político? Davi, eu acho assim, eu acho que o momento ele é muito complicado, né? Eu acho que os ataques eles têm sido constantes. Então, é muito complicado nossa situação, né? Principalmente com o ministro da Educação, que não parece que nem entende, né? Assim, o que é uma É, universidade e tudo assim. Então, as atrocidades que são ditas, que são colocadas, né? Menosprezando o papel dos cientistas, né? Dos isso. professores, né? Como se a gente, né, vivesse ali só dando aquelas aulas. As pessoas não. Foi quando eu vi que as pessoas elas não entendem o que a gente faz dentro da universidade. Né? As Isso. pessoas acham, mas quantas horas aulas você dá na semana? Aí você diz 8. Aí a pessoa, só 8, né? Tipo Só assim, oito. É, e as outras horas, né? O que é que você está fazendo? Então, foi quando eu vi que as pessoas não sabem de fato o não. que é que a gente faz dentro de uma universidade. As pessoas não entendem que a gente faz pesquisa, que a gente faz administração, que a gente tem parecer para dar, que a gente participa de banco, enfim. E fora os cortes, né? Fora os cortes que a gente tem tido, que são, assim, muito grandes.
né? Que a gente não sabe como é que vai dar continuidade a nossos projetos, né? Os editais que sumiram, as bolsas que têm sido cotadas. Então, assim, eu só acho, sabe, assim, eu, pelo menos, eu não consigo ver todas essas atrocidades, ver todo esse desmonte e ficar Aham. calada, entendeu? Ficar fazendo a minha parte, indo lá na universidade, voltar, eu não consigo. Então, eu preciso externar isso. E eu tenho uma Sim. necessidade hoje em dia de mostrar o que a gente faz, né? Assim, de mostrar que as pesquisas que a gente faz, a importância dessas pesquisas, que os novos medicamentos, inclusive para coronavírus, eles só vão ser descobertos Aham. com pesquisas básicas como essas que a gente faz, né? Com os inibidores de protease que a gente purifica nos nossos Isso. laboratórios, né? Que são candidatos, são moléculas candidatas a serem usadas contra esse vírus. Então, assim, as pessoas Isso. precisam saber disso, mas elas só vão saber se a gente quebrar esses muros, romper esses muros, for para a rua, mostrar os cartazes, divulgar nossas pesquisas, né? E gritar e dizer que nós não estamos satisfeitos, porque se a gente for conivente, se a gente ficar calado, eu acho que quem cala consente. Assim, eu acho que a gente está sendo conivente com coisa dessa. Né? Então, assim, eu Sim. não sou bem aquela ativista, mas eu também não consigo ficar, né, assim, presa Sim. sem externar isso. Então, eu acho que a gente tem que ir para as manifestações, a gente, quando tem uma oportunidade dessa numa live, de falar, de expor, de colocar, né, contra, Sim. né, as intervenções nas universidades, né? A gente está aí com um reitor que não foi eleito, né? Assim, Sim. que foi o último, né? O último que teve a votação menor é o que está aí representando a comunidade. Então, assim, Sim. imposto colocado, né? Contra a vontade dos alunos, contra a vontade dos professores, dos servidores, e a gente não pode ficar lá diante de uma situação dessa. É verdade. Então, Dani, pela tua fala, eu pego assim um ponto que eu acho que é importante também, a gente ter fazer essa meia-culpa, de entender onde que de fato nós falhamos nessa comunicação, porque a sociedade chegou num ponto que ela não vai simplesmente ouvir dizer que a gente trabalha e a gente usa termos, usa uma linguagem que eles não compreendem e vamos deixar essas figuras lá trabalhando, a gente não sabe o que eles estão fazendo e está tudo certo. Eu percebo, como você me falou, que a sociedade ela tem uma necessidade de compreender o que é que nós fazemos dentro da universidade. Como você bem disse, todos os instrumentos hoje de divulgação científica, todos são válidos, desde mídia social, TV, rádio, seu canal, o que você tiver para você falar. Então, eu acho que tem isso, mas me diga uma coisa, uma vez eu perguntei para outra pessoa aqui nas lives anteriores, tu acha que falta representação política de cientistas lá no Congresso, por exemplo? Porque a gente sabe de pouquíssimos nomes de pesquisadores, É, cientistas que estão envolvidos, né? Às vezes eu sinto que a gente é tão atarefado, tem tanta coisa para fazer que às vezes a gente acaba deixando verdade. esses outros campos completamente descobertos. A gente fica muito à mercê, de É, fato, que pessoas que não entendem nada de ciência legislem a favor da ciência. Será que um exatamente. dia teríamos aí uma deputada Daniele? Ah, esse legado aí eu acho que não, viu? Mas a gente vê, né? Isso é A gente difícil. pode ter, por exemplo, o professor Bruno, né? Você conhece o Bruno Matias, né? Que Sim. hoje é o Eu penso nosso. muito, sempre lembro dele também. Ele tem Ele muita é um. vocação, Bruno, né? O Bruno é um espetacular pesquisador, né? Uma pessoa realmente assim que É, gosta, né, de ciência, que pesquisa e pesquisa né? Tem vários resultados interessantes, trabalhos interessantes, trabalha com cristalografia de proteína, enfim, é um baita de um pesquisador e ele é o presidente do nosso sindicato, né? Dos professores da sim, universidade. É uma pessoa que está lá sempre na Andes, né? Nas reuniões lá em Brasília, e ele sempre coloca a importância da ciência, mas de fato eu acho que tem pelo menos cientistas nessa área da gente, mas assim
biológico e tudo assim, eu acho que tem pouca representatividade. Uma vez eu fui sei lá, uma manifestação, foi uma plenária que eu fui, lá em História. E aí disseram assim, colocaram lá, né, pessoal, quem é que tá aqui? Quem é aqui é professor e é de uma área diferente aqui, da Humanas, né? Aqui da História, Sim. Aí eu levantei, né, Bioquímica, PC, o auditório inteiro, né, se virou assim para mim, assim, tipo assim, como? O quê, né? O que é que ela tá fazendo aqui, né? Aham. Assim, porque realmente fica muito ali, né, no É pessoal da... impressionante. É impressionante como a nossa área de biológicas, eu acho que, não sei se a saúde também, mas talvez seja a saúde, Saúde, a como a gente gente... não tem representatividade política, né? A gente realmente se isola muito, né? Dentro da. Já que a gente está choramingando aí com ciência, só choramingou os últimos minutos, eu te pergunto, Dani, o que é que te motiva a continuar cientista, pesquisadora? Davi, eu gosto, né? Eu acho que é o amor que você tem mesmo, né? Eu realmente gosto muito do que eu faço, né? Eu acho legal, eu acho interessante, eu acho que a gente contribui sim, né, para uma sociedade melhor. E eu acho que quando você gosta de uma coisa, você tem prazer, né? Você faz e você acha legal, eu me acho assim ótima, sabe? E eu acho que eu contribuo, que eu, Sim. certo? Aí isso impulsiona, mas é assim, é a gente tentando respirar e vindo, né, os ataques, né, a falta de estímulo, né, assim, realmente a gente todo dia, as notícias elas não são boas, o prognóstico ele não é bom, Aham. né, isso às vezes me deixa também em alguns momentos cabisbaixo, assim, às vezes eu digo, eu não vou mais pegar aluno de mestrado, doutorado, não quero Sim. mais, vou ficar só com um, mas aí você, né, sempre vem um aluno e sempre há, né, as parcerias. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que nos fortalecer, nos agregar, nos juntar, né, fortalecer nossas parcerias mesmo, né, para que a gente fique mais forte, porque sozinho a coisa está cada vez mais difícil. Também tenho tentado mudar. Eu acho que a gente, nos últimos, né, muitos anos lá no laboratório, a gente pesquisou muita coisa e as coisas meio que ficam na prateleira também. Sim. A gente defende as teses geram um artigo, aí aquilo ali fica. Você não dá uma certa, não É. continua muitas vezes os estudos. Nesse sentido, assim, como perspectiva, uma coisa que eu acho que tem melhorado muito, assim, foi quando o curso de biotecnologia, né, o curso de bacharelado em biotecnologia, que é ancorado ali na bioquímica, ele foi criado. E aí passou, hoje em Sim. dia, a gente faz muitas nossas pesquisas pensando muito no produto, numa coisa que vai ser É. usada mesmo pela população. E isso tem nos incentivado também a buscar coisas Sim. mais, aplicar mais o que a gente, né? Então, assim, hoje em dia, por exemplo, a gente purificou uma proteína daquelas lá, né? Da moringoleífera, que você Aham. bem conhece, que já fez vários testes e tudo. Sim. Então, hoje em dia, os meninos purificaram, isolaram, caracterizaram, né? Estudaram a molécula e tudo, mas aí já pensou em incluir num gel para aplicar como um agente cicatrizante. Então, assim, isso você vê que você está chegando mais à sociedade e isso eu acho Sim. que a gente está mais perto, está assim, pelo menos, né, mais próximo de uma coisa aplicada. E eu acho que isso é um ar novo, assim, é uma coisa que tem me Isso. estimulado nos últimos E sem anos. esquecer de algo que até você já falou no começo da nossa conversa, que apesar de hoje seus olhos brilharem muito com a pesquisa mais aplicada, você já falou da importância também da gente ter a pesquisa básica, né? É, Que é algo que é extremamente importante, mas é que do ar. cada vez menos a gente recebe incentivo para fazer pesquisa básica. Acaba que todo mundo vai migrando de acordo com o vento dos editais, que acabam sempre pedindo produtos, pedindo soluções muito rápidas, né? A gente entende que nós somos um país pobre, que a gente tem demandas muito urgentes para suprir, mas só reforçando aquilo que você falou, né? Nós precisamos que os dois braços andem juntos, Dani. Acredito que você concorda, tanto a básica quanto
Sim, aplicada, né? com certeza. Porque a aplicada não seria nada sem o conhecimento que a gente Básico. adquiriu e adquire, né, Exatamente. com esse tempo aí. A Natana fez um comentário aqui que tem muito a ver com o que eu ia te perguntar sobre como estava sendo a quarentena. E ela falou, né, da dificuldade que as mulheres estão encontrando nesse período de quarentena, por conta de elas levaram o trabalho para casa, mas em casa já tem muito trabalho, né, para as mulheres. Aí você pode falar do que você quiser, porque vai ter machismo, vai ter traços culturais envolvidos, então há muito o que comentar. É. Gente, assim, eu sou casada com uma pessoa que me ajuda muito, muito mesmo, assim, em todos os sentidos, né? Então, assim, tanto na casa, nas atividades da casa e tudo, mas assim, ele não sei se ele tá na live, né? Mas eu vou, assim, tem que ter aquela, né? Tem que estar, eu tenho que ministrar, eu sou a maestriz, Entendi. né? Assim, eu tenho que Sim, estar coordenando as atividades, né? Assim, essa história de dizer que mulher e homem são iguais ainda nesse século, por incrível que pareça, mas não é, né? Não é mesmo, meu sim, povo, né? Ainda a mulher ainda passa, ainda tem que enfrentar muitas outras coisas, né? Além da vida profissional que ela tem, né? Então, tá aí ele tá aí. Então, é além, né? Por exemplo, da quarentena, revisando artigo, é dando parecer, né? Fazendo projeto, elaborando projeto, não falta coisa, é dando aula, eu estou dando aula, né, para a turma da sim, farmácia e tudo. E fora isso, né, obviamente, eu dispensei a pessoa que mora com a gente já há 21 anos, que é a Conceição. Conceição teve sim. que ir para Paracuru, né? Para a casa dela, e aí eu que assumi aqui, a gente que assumiu a casa, né? Aí tem lavar roupa, passar roupa, cozinhar, limpar a casa, fazer mercantil, Sim, aquelas atividades todas, né? E com qualquer pessoa, né? isso. Então, assim, sempre é uma jornada dupla, né? Assim, ou tripla. A gente tem as atividades do Paulo disse que está fazendo doutorado em lavar a louça. A louça. Eu tô fazendo pós-doc, Paulo, já em lavar louça aqui. Até um dia desse eu postei aqui a minha pilha de louça lavada e fiz uma enquete, né? Perguntando como você se sentia depois de lavar uma pia de louça. Porque realmente estamos todos, né? Mas eu acho que dentro dessa questão, eu acho que só mostra, né, o quanto a mulher é de fato sobrecarregada na sociedade É, e existiu historicamente uma diminuição do trabalho doméstico, né? Você vê que nossas mães, avós, trabalhavam absurdamente, um trabalho completamente desvalorizado e outra coisa que vem junto disso gente, tudo é que além da quem mulher estar tem, mais tempo, quem tem filho pequeno, como a Natana colocou aqui, pelo amor de Deus, eu não é, sei como é que dá conta, né? Assim, como é que é muita coisa, meu povo. E aí tem que ter muito exatamente. equilíbrio e a cabeça boa. Além dessa sobrecarga de trabalho que a gente tem realmente uma forte história por trás disso tudo, né, que está vinculada ao machismo, ainda tem a questão das questões de violência doméstica, que a violência contra a mulher explodiu durante esse período de quarentena, que acho que só reforça esse traço machista e violento, né, que a gente Demais. tem dentro da nossa sociedade e que infelizmente, as cientistas não têm uma fórmula contra isso, né? Elas também têm que passar por essa sobrecarga de trabalho, talvez também sobre outras questões relacionadas a abuso ou violência doméstica. Então, cientistas passam por tudo isso também, gente, tem que ser comentado, né? É verdade. É, Dani, eu sempre pergunto também se você vislumbra o pós-quarentena. Se você está bem positiva, que o mundo vai realmente, o mundo, as pessoas vai melhorar, vão melhorar. Se você tem uma visão mais pragmática, ou você acha que prefere viver um dia de cada vez, eu não estou muito preocupado com amanhã. Qual a sua opinião sobre esse mundo aí? A gente fala pós-Covid, mas a gente sabe que a Covid vai ficar um bom tempo aí circulando, né? É.
Em relação ao Covid, eu acho que o prognóstico ele não é muito bom. Eu acho que a gente ainda vai passar alguns dias, uns bons dias ainda com esse medo, né? Medo de chegar perto das Aham. pessoas, medo de entrar numa sala de aula cheia de alunos, né? Eu acho que a gente vai ficar meio que traumatizado em relação a isso. Mas eu acho que de tudo a lição, né, é que assim, para mim, né, uma coisa que mudou muito em mim, assim, é eu saber, né, o quão a gente precisa das pessoas, né? Eu não sou, assim, muito. Eu, apesar de assim, ser bem extrovertida e tudo, né? Assim, e o pessoal fala, né, que eu sou muito alegre e tal, gosto de conversar e tudo, mas eu sou meio, não sou muito de estar em todo, né, na casa das pessoas. A Ilka, né, que é Sim, minha irmã, minha mãe, minha tia, minha tudo, é a Ilka, né? Ela sempre reclama, Dani, vem aqui em casa, né? Não sei o quê. Eu não sou, nem sou muito de receber e nem sou muito de ir, assim, sabe? Eu sou muito. sim. Mas, assim, eu tenho sentido muita falta, né? Muita falta das pessoas, de abraçar, de estar perto, né? E tenho muita vontade de fazer diferente, de ir mesmo, sabe? De ter um contato maior e tudo. Também essa questão da solidariedade, né? Que eu acho que tá bem Sim. legal, muita gente se ajudando, né? Eu tenho muita vontade de ajudar, muita gente não ajuda mais porque eu não posso, mas assim, a gente vai ajudando no que pode, né, Davi? Sim, com Fazendo, certeza. Aham. fazendo o que pode, mas essa questão da solidariedade, né? E essa questão mesmo, assim, do contato, que é uma coisa que me faz falta. E eu acho que esse negócio ainda a gente não vai ter assim o dia que acabou o confinamento e a gente vai voltar à normalidade. Infelizmente, eu acho que não. Ó, estão perguntando aqui, apesar de nem eu nem a Dani sermos imunologistas ou trabalharmos com esse tipo de assunto, estão perguntando se a gente acha que vai demorar a descobrir uma vacina ou algo do tipo, já que o mundo todo está nessa corrida. Eu estava até Assim, comentando isso. O que é que tu acha, Davi? Eu acho que pode ser num tempo diga. mais rápido. Eu acho que, como todas as pessoas estão estudando, o mundo está focado nisso e voltado para isso, Isso. talvez o tempo seja reduzido. Mas não é uma coisa da noite para o dia. Não vai ser, né, Não. logo, tão logo assim. Eu concordo com a Dani. Eu acredito que vai ser logo. Eu acho que em um ano e meio no máximo, a gente vai estar com essa vacina aí. Só que tem todo um trâmite em relação a isso, que são. Isso já estou falando da vacina pronta, né? Mas para a vacina, se a vacina for produzida pela China, para poder ela ser comercializada no Brasil, tem todo um trâmite que tem que É, passar pela Anvisa, os processos isso. normais de comercialização, de distribuição. A população não vai poder se aglomerar para receber a vacina. Então, tem uma série de questões. Talvez de um ano e meio a 2 anos a gente possa, de fato, estar sendo imunizado. Mas a gente tem que entender toda a complexidade dos vírus, né? Que não vai ser uma vacina que a gente vai tomar uma vez e estamos E vai imunizados ficar. por 10 Exato. anos. Não é assim. O vírus ele muta com muita velocidade, como outros vírus, então vão ter que ser produzidas novas vacinas com uma periodicidade muito alta e até a gente ser imunizado a primeira vez, acho que vão vir outras quarentenas, outros períodos de isolamento, porque esse vírus vai ser como as outras gripes, né? Outros tipos de vírus que são comuns, que eles vão ficar tendo surtos, como a gente tem dos outros vírus, né? Então, eu acho que a gente vai aprender a conviver com esse tipo de situação, como a Dani bem falou. Dani passou voando, a gente disse que 1 hora Já passa passou? super rápido. Vá. Já passou, amiga. Voa, ó. Voa. Então, Ah, eu vou encerrar, mas eu sempre deixo o convidado encerrar. Então, eu vou logo fazer aqui as despedidas da live. Agradecer a todo mundo que passou pela live, por mais um episódio aqui, mais uma conversa de cientistas em quarentena. Ju, Toda terça-feira, às 16 horas, a gente tem uma live aqui no Lab Risco. Se você não se inscreveu ainda,
Eu sou Ai, do vou tempo de se participar. inscrever. Se você não seguiu ainda o Lab Risco, segue aí, galera, que toda terça-feira tem uma live aqui com um convidado novo. A gente também tem um canal no YouTube, Lab Risco UFPB, onde eu faço o upload dessas lives lá. Então essa live, Dani, vai ficar eternizada lá no YouTube. Ai, Eu que tiro ela massa. daqui e deixo lá no canal para outras pessoas ouvirem depois, assistirem novamente. A gente deixa lá. E eu queria agradecer muito quem passou, agradecer muito a Daniela. A gente teria papo aqui para muito, muito, Minha muito viu? mais tempo. Eu já falei para você, a gente teria papo aqui, a gente tem muitas coisas que a gente gosta, que a gente compartilha em comum. Então, Dani, foi um prazer enorme. Vamos manter Obrigada. esse contato realmente mais Vamos. próximo, nem que seja pelo meio virtual. E a Isso. gente vai continuar trabalhando. Estou devendo resultados ao grupo de pesquisa da professora Daniela, mas estamos trabalhando para entregar esses resultados em breve aí. E eu deixo, Dani, para você encerrar aí a live. Encerra essa live. Esse momento é É, todo seu. só agradecer, né, as pessoas que participaram. Eu vi que é porque eu fico muito nervosa, não enxergo muito quem vai passando, mas eu vi que a Carla tá Sim. aí, Juliano, a Natana, a Mirella. Ai, gente, eu não lembro direito quem entrou, certo? Mas, assim, muito obrigada. Adriana, eu acho que eu vi a Lili, pessoal do Crato. E agradecer a você, Davi, pelo convite. É uma experiência nova para mim, minha primeira live da vida. Então, muito obrigada pelo convite. Dizer que eu admiro muito você. Você é um pesquisador também Oh, excelente, um parceiro, né? Eu espero que a gente oh, continue gratidão. aí parceiros por mais anos, né, pessoal? O Davi, ele é meu parceiro, por exemplo, as proteínas que a gente isola lá no grupo, que a gente estuda, ele faz os Isso. testes de segurança lá com os peixes zebra, né, que são um ótimo modelo agora que a gente descobriu nos últimos anos aí. O Davi, ele é fera nisso aí, né, a parte também Eita. de análise por computador, né, de segurança, de alergenicidade, então Isso. ele é muito bom. Certo? E eu também, você também, Davi, me inspira muito nesse lado, né? A gente já conversou algumas vezes sobre essa questão de você ter o lado profissional, mas ter o lado também, né, de se cuidar, de cuidar da família, né, do Sim. lazer, de tudo. Sempre digo que vou fazer as yogas, ainda não me organizei mesmo para ir fazer. Mas eu admiro muito você também. Você também é uma inspiração para Ah, mim. Muitíssimo obrigada obrigado. por tudo e muito obrigada a vocês Obrigado, pela Dani. Foi um frequência. prazer. Ó, tchau, gente. As Beijo unhas, grande, pessoal, é Dani. de quem está lavando prato e rosto Lavando. há 40 Ó, dias. exatamente, eu tô até com uma cozinha porque eu tô pegando sol, Dani, na minha varanda. Tu acredita? Gente, Hoje eu tava dizendo pros colegas, gente, não tô indo pra praia, eu tô pegando sol aqui na minha varanda. É que a gente tá na luta aqui, viu, Eduardo, gente? Eduardo foi um aluno meu, muito querido. E, Que pois é, aí ótimo. assim, tem hora, né, os cabelos, hoje eu fiz, ajeitei, mas os cabelos ficam normalmente, né, dessa altura, né, assim, Black Power, mas tranquilo. É isso Tá aí. linda. Mas um beijo, Dani. Beijo Um beijo. pra você, pra sua família linda, iluminada. Que vocês sigam em paz, tá? Um beijo grande pra Você você e também, meu família. querido, tudo de bom. Obrigado, querida. Beijo grande. Tchau, Me tchau.